Louvado seja Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glórias a Deus. Que bom estarmos aqui novamente. Aleluia. Bom estar na presença do Senhor, não é? Bom é estarmos na presença do Senhor, poder louvar, adorar, ouvir bons testemunhos. Nós temos ouvi o Miguelzinho entrando ali, Miguel filho, né? E que alegria de ver ele, né, entrando bem. Deus assim continua agindo, né, em nossas vidas, né? O Abner contou seu testemunho, realmente outro dia ele apareceu, ele estava todo ralado, continua ainda ralado, né, tá? Ele está ainda se recuperando, mas Deus assim o guardou. E como é bom nós louvarmos ao Senhor, ouvir o Senhor falar conosco, né? Nossa irmã Talula mencionou, nós temos que confiar no Senhor, porque Ele começou uma boa obra. E Ele é fiel a cumprir. Vai cumprir, né, Pai? Glórias a Deus. E aí, amados irmãos, nessa noite, né, Deus assim nos trouxe para trazer uma palavra para a nossa meditação, também nesse caminho. No livro de 2 Coríntios, no capítulo de número 4, vamos meditar em alguns versículos. Louvado seja Deus. Pois bem, 2 Coríntios, no capítulo 4, e vamos, sentados mesmo, vamos então ler. A palavra do Senhor nos fala assim, olha: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo e que está encoberto, o Deus desta era secou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, mas antes a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse: das trevas resplandece a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos este tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Glórias a Deus. Aleluia. Amados irmãos, antes de nós prosseguirmos, eu queria já estar orando mais uma vez. Amém? Vamos orar sentados mesmo. Senhor Deus, ó Pai, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Como é bom, Deus, estar na Tua presença e também sentir a Tua presença. Meu Deus, poder Te louvar, Te adorar. Meu Deus, e saber que o Senhor, com certeza o Senhor está recebendo de bom grado. Sim, Deus, porque aqui há pessoas simples, humildes. Meu Deus, que pessoas que estão simplesmente dispostas a estar na Tua presença para Te louvar, Te adorar, se encher de Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, que o Senhor é aquele que é fiel para cumprir toda boa obra em nossas vidas. E assim nós aguardamos. Senhor, nós vamos meditar nesse momento através da Tua palavra. Senhor, fala conosco, Deus. Fala conosco. Deus, não despeça em paz, não despeça sem nenhum entendimento, não despeça-nos sem compreender a Tua palavra. Mas que nós possamos ter uma boa compreensão e que nós possamos aplicar em nossas vidas, Senhor, e viver a cada dia em Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, aqui quem estava falando aqui é o apóstolo Paulo.
Paulo, amados irmãos, agora, ele, diante dessa situação, ele discorre nesses versículos, né? A maneira a qual ele estava se comportando naquela ocasião. A maneira a qual ele estava discursando aos irmãos, aos discípulos, a igreja de Coríntios, né? E ele estava mencionando, e é bem certo que ele vai finalizar nos versículos 8 e 9, ele vai dizer que de todos os lados vem desafios, vem perseguições, vem situações complicadas. Mas ele menciona, ele vai falar que pode vir, não importa as pressões que viessem, mas que ele recomendava ao povo que ninguém iria se desanimar, ninguém iria a pular do barco, ninguém iria ser abatido, ninguém seria destruído, mas antes iria confiar no Senhor. Louvado seja Deus. E meus irmãos, nessa noite eu queria frisar um pouco mais o versículo de número 7. Pois olha só o versículo número 7. Ele fala para nós assim, olha, mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, quando ele escreve aos Coríntios aqui, por 2 vezes, ele fala de uma maneira bem aprofundada, mas nós vamos entender aqui que ele vai expor uma questão, diante de diversas situações, ele vai expor uma certa fraqueza, mas não dizendo que ele era fraco, mas uma fraqueza de que ele reconhecia que ele dependia totalmente do Senhor. Louvado seja Deus. E nós vamos ver, amados irmãos, para entender essa situação, e esse versículo de número 7, é interessante nós compreendermos como que era essa cidade. A cidade de Coríntios, amados irmãos, era a capital da Caia, era uma província ali romana. Então, era Roma que dominava tudo, ele era uma província ali, e nós vamos ver que era uma cidade grega e romana, pois era grega, mas tinha toda a sua influência de ensino ali da Grécia, do grego, mas Roma que dominava tudo. E era uma cidade fértil, abençoada, fonte natural. Nós vamos ver que era uma cidade que era rica em seu centro comercial. Então, muitas negociações ocorriam naquele momento, e com isso a cidade atraía pessoas diferentes de todos os lados, vinha pessoas para a cidade para comercializar e ver toda aquela movimentação. Imagine nós, eu sou assim como o meu conterrâneo, pastor, o irmão Valdeci ali, somos lá de Alagoas, uma cidadezinha tão pequena, um estado pequeno. E quando falamos o nome da nossa cidade, então, ele é dele, ninguém vai nem entender, porque o negócio vai menor ainda. Mas qual era o desejo de todos nós que estávamos lá? Era de um dia estar numa cidade grande, de um dia poder trabalhar, de um dia poder conquistar as coisas. E era São Paulo. Imagine sairmos todos de lá e irmos para São Paulo. E muitos assim fazem. Aqui a cidade também de Coríntios era uma cidade rica, movimentada. Então o sonho de todos era ir para lá. Talvez tem muitos jovens aqui nessa noite, os jovens irem para uma cidade como essa para estudar, para se formar, para se trabalhar, e assim era dessa maneira. E também nesse local havia uma diversidade enorme, devido ao seu centro comercial, devido às situações que tinha, então atraía muita gente, muitas diversas. E com isso atraía também uma diversidade de crenças, de práticas pagãs. Naquela ocasião era ídolos para tudo que é lado, templos para todos que eram os lados, e então ficava um pouco complicado se pregar e falar da palavra do Senhor. Como que iria acontecer? A cidade, amados irmãos, também tem uma característica. Quando nós olhamos aqui os livros de 1 Coríntios e 2 cartas, vai mostrar que a cidade também, a sua moralidade era bem corrompida. Era bem corrompida, porque eles adoravam vários deuses, entre eles tinha lá os deuses como Apolo, aceitava toda a questão da homossexualidade ali, tinha Afrodite, a deusa do amor, era tantas as coisas que ocorriam lá que deixava a cidade um pouco complicada de se habitar. E era uma cidade então muito agitada, espiritualmente corrompida, moralmente então não se fala, acabei de mencionar. E também, para se complicar um pouco mais, essa cidade abrigava todo esse povo, e muita gente se orgulhava
dessa grandeza dessa cidade, então se dava uma certa liberdade. A cidade, o povo que vivia lá, eles se gabavam de uma liberdade que eles tinham. E aí eles usavam um bordão que nós conhecemos também entre nós. Eles tinham um bordão entre si que falava: todas as coisas me são lícitas. É do povo de Coríntios. Então todas as coisas me são lícitas. Eles podiam fazer o que bem entendiam. Porque a cidade era rica, era grandiosa, então todo mundo ia, vinha, era na mente deles, podia-se fazer tudo. Então esse bordão era deles. Todas as coisas me são lícitas. Assim, os habitantes daquela cidade viviam desse jeito. Por isso que Paulo, ele vai usar, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 12, ele alerta os crentes, da igreja de Coríntios, que ele vai dizer: todas as coisas me são lícitas. Ele usou o bordão da cidade, mas ele diz: mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Aleluia. Era difícil ser crente naquela cidade, mas Paulo estava instruindo: olha, por mais que todos dizem que todas as coisas são lícitas, para nós também são lícitas, mas nem tudo nos convém. Ele fala que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Era essa a situação que Paulo ali estava enfrentando. Mas além, amados irmãos, dessa situação, da cidade bem corrompida e bem difícil de se viver, tinha ainda um outro problema, seríssimos. Porque para os estudiosos, que queiram depois se aprofundar um pouco mais, existia um grupo de pessoas que chamavam os sofistas. Quem eram esses sofistas? Então, uma palavra grega sofia, significa sabedoria. Então, eram pessoas que se consideravam sábios. Era alguém que era habilitado, era capacitado, educado. Eram pessoas que tinham uma retórica boa. Então, eram as pessoas que ficavam andando em cidade em cidade. Esses filósofos, mestres, instrutores, eram itinerantes. Eles andavam de cidades em cidades. E o Coríntio, como era uma cidade rica e muito forte, um fluxo de pessoa muito alta, então havia muitos filósofos, esses sofistas, que iam na cidade. E eles tinham uma oratória boa. Eles chamavam a atenção. O povo de Coríntio era um povo que era despertado, curioso. Então aparecia algum tagarela lá, então eles paravam para ficar ouvindo. E eles ouviam esses mestres, esses itinerantes, trazendo influências diversas. E eles eram admirados. Imagine um desses homens pregando, falando, o povo parava e admirava, porque a sua oratória, a sua maneira de se comunicar era muito boa. Hoje o evangelista Lábio estava aqui mencionando, a aula dele foi falar sobre como se comunicar. Ele nem sabia que eu estava ministrando sobre essa palavra, mas olha, aqui esses homens se comunicavam bem, porque ao fato desses se comunicar, ele prendia a atenção de todos e todos admiraram. Imagina os influentes da hoje, dessa época, não chegavam aos pés desses homens. Esses aqui, eles falavam do que precisavam falar ali, sua oratória, e chamavam a atenção de todo mundo. Então havia uma tremenda competição entre esses homens, entre esses filósofos, porque vinham de diversos lugares e falavam e chamavam a atenção. E assim se seguia. E Paulo estava lá. Paulo também, outra hora, foi criado aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem instruído, conhecedor da palavra. Teve um encontro com Jesus. Jesus, ele teve uma comunicação diferente com Paulo, porque outra hora ele encontrou ele e falou: Saulo, Saulo, porque ele persegue. Nós conhecemos a história, que então daqui a pouco ele passa a ser chamado Paulo, de perseguidor aos cristãos. Agora ele era pregador dos gentios. Então ele estava aqui nessa cidade para pregar, para atrair o povo aos pés de Jesus. Mas a sua pregação, comparada a esses homens, era complicada, porque ele era desprezado pela sua fala, pela sua retórica. Aparentemente era fraca perante a população. Sua presença pessoal não impressionava ninguém. Palavra do Senhor, amados irmãos, nós vamos focar nesse versículo número 7. Vai nos dizer nessa noite que nós somos vasos de barro. Muitas das vezes olhamos para um vaso de barro e não se dá nada. Mas dentro do vaso de barro existe um tesouro. E é um tesouro especial.
Glória a Deus. Glórias a Deus. Paulo, amados irmãos, olha, 2 Coríntios capítulo 10, versículo 10. Olha só, está lá escrito. 2 Coríntios 10, 10 diz lá, ó, pois alguns dizem, as cartas dele são duras e fortes, mas ele pessoalmente não impressiona, e a sua palavra é desprezível. Era assim que ele era visto, né? Pelos demais mestres, pelos demais filósofos itinerantes, aquele povo que parava para ouvir, olhava Paulo pregando, e olha só a característica dele, ele não impressionava ninguém, e ainda considerava a sua palavra, era desprezível, ele era fraco nos seus argumentos. Aleluia. Era dessa maneira. Meus irmãos, a palavra de Deus falando para cada um de nós, que eu, você, todos nós somos especiais. Deus, amados irmãos, ele é tremendo, ele olha para nós de uma maneira diferente. Ele não olha como esse povo olhava para o apóstolo Paulo. O Paulo cheio de conhecimento. Quem dera um de nós ter estado com Cristo Jesus, ter visto os apóstolos, ouvir sua ministração do apóstolo Paulo. Mas o povo, a população viram, e aqui a palavra nos fala que ele era desprezado. E Paulo então não estava no mesmo nível desses homens, por isso sofria rejeição e desprezo. Era a situação de quem? Do apóstolo Paulo. E é nesse cenário então que ele decide escrever, ele decide registrar todas essas palavras, e aqui estamos nós refletindo sobre essas. Ele passa a enfrentar então esses problemas em Coríntios, né? E aí então ele continua. E olha os problemas que ele enfrenta, amados irmãos. Quando nós olhamos lá, 1 Coríntios, lá no capítulo 1, 2, 3, 4, e ele encontra diversas situações, né? Eu sinalizei aqui 3, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 ao 13, tinha divisões na igreja onde Paulo estava. Ele estava tão complicado que ele vai dizer, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não hajam divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos em um só pensamento e um só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Chloe de que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que cada um de vocês afirma, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Então a situação estava complicada. A situação lá de fora, desses filósofos itinerantes, estavam complicando e trazendo conhecimentos, influenciando a igreja do Senhor. Porque aqui os irmãos de Coríntios dessa igreja estavam se dividindo. Então Paulo enfrenta essa divisão e ele alerta. Mas também, quando nós olhamos em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, nós vamos ver também uma tentativa de enfraquecer a palavra do Senhor. Pois a palavra do Senhor nos fala assim, 1 Coríntios 1,18: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Aleluia! Ele vai alertando ao povo. Diz, irmãos, não olhem para o que está acontecendo lá fora, para esses filósofos, para esses homens que são itinerantes, que têm uma boa oratória, mas olhem para Cristo Jesus. Aquilo que para os que estão lá fora é uma loucura, para aqueles que se dizem que nós somos fracos, não olhem para isso. Mas eles vão dizer aqui, né, nós que somos salvos, né, é o poder de Deus. Mas para nós que estamos sendo salvos, essa palavra não é loucura, não. É salvação, é poder de Deus. Aleluia. É aquilo que nos sustenta, é aquilo que nos dá vitória para vencer um dia por vez. Mas também Paulo estava enfrentando outro problema ali na igreja, porque Paulo era desprezado pela sua palavra, né? Nós já vimos lá. E aí quando chegamos em 1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7, ele vai dizer, porque estava sendo questionado de onde vinha essa fonte de sabedoria. Mas olha só, a palavra do Senhor nos fala, 1 Coríntios 2, 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os maduros, mas não da sabedoria desta era ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada.
Pelo contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, o qual Deus preordenou antes do princípio das eras, para a nossa glória. Ele vai dizer a nossa, ele fala, mas a sabedoria não é desses que estão falando de qualquer maneira aí fora, não. É uma sabedoria que vem do próprio Deus. E aí também ele vai enfrentando essa concorrência com esses falsos mestres, com essas pessoas que tinham sua oratória, mas era treinada, era algo ensaiado. Olha lá, 2 Coríntios no capítulo 10, versículo 12, ainda vai dizer assim, 2 Coríntios 10, 12 e até o 14, ele diz: não temos a pretensão de nos igualar ou de nos comparar com alguns que se recomendam a si mesmos, mas eles se medem e se comparam consigo mesmos. Agem sem entendimento, nós, porém, não nos gloriamos além do limite adequado, mas limitaremos o nosso orgulho à esfera da ação que Deus nos confiou, a qual alcança todos vocês, inclusive. Não estamos indo longe demais em nosso orgulho, como seria caso se não tivéssemos chegado até vocês, pois chegamos a vocês com o Evangelho de Cristo. Paulo aqui estava enfrentando uma situação difícil ao ponto de ele estar argumentando com a igreja, que eles pregavam, que ele estava pregando, falando da palavra, mas não para se comparar com esses homens que estavam lá fora, com as suas oratórias boas, falando de qualquer maneira, trazendo pensamentos diversos. Não, mas ele estava dizendo: nós estamos falando não para se comparar com os que estão lá fora, mas ele está cumprindo aquilo que o Senhor estava ordenando. 2 Coríntios também, no capítulo 10, no versículo 17 e 18, diz assim: contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovável quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Porque todos aqueles homens eram recomendados, eram orientados, então tinha uma concorrência entre eles, mas Paulo aqui está se posicionando diferente diante da igreja, no Vale do Sudão. E aqui é nesse cenário que Paulo vai usar então esse tema que a gente está usando, né? Ele vai usar esse tema chamado tesouros em vasos de barro. Vasos de barro naquela época era comum, era algo comum de ser encontrado nas casas de todos, porque era baratos de ser encontrado. Tinha vasos de barro de todas as maneiras, dos mais simples aos mais elaborados, e era fácil de encontrar, fácil de comprar, muitos até fácil de elaborar, de fazer. Ele era um recipiente comum, feito de argila, e era usado para guardar diversos tipos de coisas, líquidos, alimentos e outros objetos. A Bíblia mesmo ela vai mencionar em diversos momentos o uso do vaso de barro para guardando a água, vinho, azeite e até mesmo documentos. Quando nós olhamos lá em Jeremias, no capítulo 18, nós vamos ver o próprio Senhor utilizando a menção do vaso de barro na mão do oleiro, que é Ele que dá forma, e se quebra Ele refaz, é Ele que faz tudo, e tudo está no controle dele. Paulo então vai usar esse tema, vasos de barro. O vaso de barro, amados irmãos, Paulo estava dizendo que o vaso de barro o vaso era de barro e deveria continuar sendo assim. É como se nós somos vasos de barro e temos que continuar sendo dessa maneira. Mas o que importava era o que estava dentro dele, era o que continha dentro daquele vaso. Ele estava dizendo para a igreja de Corinto: não importa que as pessoas olhavam para as pessoas, para os crentes, poderiam até ser desprezados, mas Paulo estava dizendo: olha, você vai continuar sendo um vaso de barro, mas o que importa é o que está dentro de você. Aleluia. Nesta noite o Senhor nos trouxe aqui para falar para todos nós nesse culto, de que nós somos os vasos de barro, mas somos especiais para o Senhor, porque dentro desse vaso está um tesouro muito especial. Aleluia. Está a própria glória do Senhor, está o poder do Senhor. Aleluia. Você, eu, todos nós somos especiais para o Senhor. Se porventura, amados irmãos, temos sido desprezados, seja aí fora na sociedade, seja no lar, eu não sei se seja na escola, seja em qualquer lugar, mas assim como Paulo mencionou naquela ocasião, ele falou para a igreja e ele usou a si mesmo como um vaso de barro.
que não era para ninguém desanimar, mas assim confiar no Senhor. Então, nós somos tesouro em vaso de barro. Nós temos um tesouro. Nós somos um vaso de barro e há um tesouro dentro de nós. Então, lá em 2 Coríntios, no capítulo 4 e o versículo 7, a palavra do Senhor então nos fala a qual nós lemos. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu queria, amados irmãos, deixar nessa noite 3 aplicações, 3 reflexões bem breves, bem rápidas, porque nós vamos passar para a Santa Ceia ainda. Mas uma primeira aplicação, o que nós precisamos compreender nessa noite é que temos dentro de nós um tesouro especial. A palavra do Senhor nos fala nesse versículo, na parte A, diz que nós temos esse tesouro. Que tesouro é esse? O Senhor quer nos falar para cada um de nós que nós somos importantes para Ele. Nós temos muito valor para o Senhor. Aleluia. Nós temos muito valor. Nós temos que ter isso em mente, que o Senhor nos ama por aquilo que somos. Ele nos ama, cada um de nós, sendo vasos assim como nós somos. Louvado seja Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo aqui começa a mudar o sentido daquilo que se encontrava dentro dos vasos. Esse tesouro é o conhecimento, é os preceitos do Senhor, é aquilo que nós temos compreendido e aprendido e nós guardamos. Aleluia. A nossa irmã Jacuísa Rose falou, acho que foi ela que falou durante a semana de oração, nós temos que guardar a palavra dentro do grupo de oração. E ela mencionou, quando falamos coração, é na mente. É aquilo que nós temos que guardar, mas compreender, colocar em prática, confiar, crer. Aleluia. E eu queria pegar assim uma carona no que ela falou e considerar que tudo isso aí é um vaso. E nós temos que guardar isso dentro do vaso de barro que é nós mesmos. Aleluia. Louvado seja Deus. Este tesouro é saber, amados irmãos, que Deus nos ama tanto. Ele nos ama tanto que Ele deu o seu maior tesouro para ser guardado dentro de cada um de nós. Ele lhe deu o seu Filho único. E aqui nós estamos, daqui a pouco vamos cear, porque Ele veio, morreu, ressuscitou. Ele deu a sua vida por cada um de nós. Aleluia. Livro de 1 João, no capítulo 4 e o versículo 9. Ele diz assim, olha, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho. É o tesouro que está dentro, não é simplesmente um vaso. O vaso, eu falei que ele pode ser feito de diversas maneiras, mas para que o Senhor venha agir sobre nós. Olha só o livro de 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 20 e 21. 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 20 e 21, diz assim, olha, numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aqui o Senhor, amados irmãos, por mais que é uma palavra que é uma bênção que nós estamos ouvindo, mas eles nos chamam a atenção para que nós venhamos viver uma vida digna, correta, aqui na igreja, no nosso lar, na escola, no trabalho, porque sendo assim nós vamos ser um vaso de honra. Não é só na igreja, mas é onde quer que nós vamos nos encontrar. Aleluia. Eu não posso ser somente um homem de Deus aqui na igreja, eu preciso ser no meu lar. A minha esposa precisa me ver como um homem de Deus dia após dia, minhas filhas também. No meu trabalho é a mesma coisa. Não podemos ser um crente secreto. Não. Nós somos um homem e uma mulher de Deus em todos os lugares. Sendo assim, seremos um vaso de honra, santificado, útil para o Senhor. Aleluia. É assim que temos que ser. Aleluia. Nós precisamos, como vasos, depender do poder de Deus e não das nossas forças. Era isso que o apóstolo Paulo estava mencionando para a igreja de Coríntios, como vasos de barro. Para muitos olhares são vasos frágeis, que um só vacila, ele vai cair, vai quebrar. Mas ele estava dizendo que por mais que pareça ser fraco, mas com aquilo que está dentro do
vaso, amados irmãos, nós vamos depender do Senhor. As nossas forças serão renovadas. Há um grande pregador, Charles Spurgeon, muitos conhecem, muitos que pregam aqui. Charles Spurgeon, ele tem uma frase interessante, porque ele vai dizer, olha, Deus não precisa de sua força. Deus não precisa da minha e da sua força, não. Ele tem mais do que suficiente. Ele diz que Deus não precisa nem da minha nem da sua. Ele não precisa, porque Ele tem força mais do que suficiente. Que vem dele mesmo. Mas o que Ele pede é a nossa fraqueza. Mas o que quer dizer isso? Ele pede que nós vamos reconhecer que somos dependentes dele. Nós somos dependentes dele. Precisamos nós nos concentrarmos nele. Nós precisamos concentrar no tesouro que está no vaso e não no vaso. Muitas das pessoas às vezes se preocupam com o vaso, com o externo. Não, vamos nos preocupar dentro, no que está dentro do vaso. Em Isaías capítulo 64, o versículo 8 nos diz assim: contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, somos nós, obra das Tuas mãos. Isaías, já que deixou, está aqui registrado ali em Isaías, que contudo o Senhor diz, o nosso Pai, nós somos o barro, e nós vamos reconhecer, somos realmente o barro, o Senhor é o oleiro, Ele faz o vaso, e nós somos obra das mãos do Senhor. Por isso que a irmã Talula mencionou que Ele começou a boa obra, e Ele é fiel para cumprir até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo está no controle dele, mas nós temos que ser vaso, nós temos que se entregar nas mãos do oleiro. Meus irmãos, para fechar mais um ponto, nós precisamos compreender essa parte final desse versículo, porque nós lemos no capítulo 4, versículo 7 de 2 Coríntios. Então a primeira parte, nós temos este tesouro em vasos de barro. Mas para que isso? Nós precisamos compreender que é o Senhor que opera através de nós. É o Senhor que opera. Por isso a palavra nos diz lá, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Diante da situação que Paulo estava vivendo, na situação ali na cidade de Coríntios, ele vai dizer, ele começou a pregar, começou a falar, que aquele poder, aquilo que ele falava, não provinha dele, porque ele era simplesmente um vaso de barro, mas provinha do Senhor. Aleluia. Provinha do Senhor. Meus irmãos, naquela ocasião, os homens lá quando iam pregar, eles iam falar sua oratória. Parte do tempo era reservado para que cada um falasse do seu currículo. Imagine, um vai dizer, olha, eu estudei em Harvard, eu estudei na PUC, na USP, eu vim de tal cidade, de tal família, de tal conhecimento, então eu tenho pós, sou PhD, de tal currículo extenso. Aonde dava uma credibilidade enorme para aqueles filósofos, por isso o povo ficava atento e ouvia o que vinha pela frente. Agora vem Paulo, Paulo vai dizer que ele não vai mencionar que ele é formado aos pés de Gamaliel, não, porque naquela época ele era um perseguidor dos cristãos. Mas ele vai dizer que teve um encontro com Jesus Cristo, que Jesus veio, andou com ele, ensinou ele, que agora ele vive diferente, e aí apareceu uma loucura. Imagine nós, eu estava fazendo esse esboço, imaginando diante de um filósofo desse, umas pessoas com um currículo interessante, e lá vai eu, irmão Modeste, eu fiquei pensando, eu sou lá de São José da Laje, de Alagoas, lá é um sítio canavial, cana de açúcar para tudo que é lado. Aí vou dizer que eu estudei no Rio Pequeno, e aí vou mudar meu currículo. Comparado aos homens lá, não era nada, era Paulo falando e não era nada. Mas ele vai dizer para nós, não importa de onde nós viemos, como estamos se formando, o que importa é nós compreendermos que nós somos vasos e vasos na mão do oleiro, e que aquilo que está dentro de nós é algo muito especial. Aleluia. É muito especial. E tudo aquilo que nós falamos, que nós fazemos, que vivemos, não provém de nós, não é das nossas forças. Porque aqui Paulo recomenda que nós temos que reconhecer que somos fracos. Sozinhos não vamos vencer. Essa semana de oração nós falamos muito bem de que tem que ser dia após dia. É o Senhor que nos enche para vencermos o dia de amanhã, que é a segunda-feira. Na segunda-feira nós precisamos se encher de novo do Senhor para vencermos a
terça-feira, e assim vai suceder, caminhando e caminhando. Aleluia. Um dia por vez, Deus vai nos dando vitória. Aleluia. Louvado seja Deus. Amados irmãos, glórias a Deus. A palavra do Senhor nos fala lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim, olha, pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Por isso que Paulo fala, vocês são vasos de barro. Talvez para muitos são fracos, frágeis, mas dentro há algo especial. Mas tudo isso não é para a glória de ninguém, a glória é para o próprio Deus. Pois igual diz em Filipenses, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. É dele, é por ele, é para ele. Aleluias. Para concluir, amados irmãos, aqui Paulo, ele vai olhar para toda essa situação de uma forma intencional, de uma forma muito proposital. Ele vai decidir e vai falar e fala das suas experiências, mas ele vai dar ênfase na sua fraqueza. E ele vai dizer, amados irmãos, para finalizar, nos livros de 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 10, ele diz, olha, 2 Coríntios 12, 10, por isso, por amor de Cristo, regozijam-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Ele compreendeu e passou para a igreja de Coríntios. E a partir desse momento, amados irmãos, era com os irmãos daquela ocasião compreender. Era um vaso de barro. Parecia fraco, mas o que estava lá dentro era muito especial. E reconhecendo que era um vaso de barro fraco e tendo consciência do que tinha dentro dele, aí ele se tornava forte. Por isso, para finalizar, 2 Coríntios 12, 10. Por isso, por amor de Cristo, regozijam-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Que você saia daqui nessa noite. Vamos cear. Daqui a pouco vamos para nossos lares. Vamos ter uma semana pela frente, um dia por vez. Mas lembre-se, você é especial. Quando você pensar, sou fraco, não vou conseguir, irmãos, aí é que você é forte em Cristo Jesus. Deus vai lhe dar vitória. Amém? Vamos nos colocar de pé, eu quero fazer uma oração. Aleluia. Logo após já vou devolver para o evangelista Abel. Amém? Aleluia. Senhor Deus, ó Pai, glórias te damos, Senhor Jesus. Nós compreendemos, Senhor, que somos vasos de barro em tuas mãos. O Senhor é o oleiro, o Senhor é aquele que dá a forma que quer, faz da forma que o Senhor quer formar, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é aquele que tem um cuidado especial para com cada um de nós. Mesmo, meu Senhor, a sociedade, meu Deus, muitas situações que levam a entender que esse vaso é fraco, é frágil, mas há um tesouro especial dentro dele, Deus, e nós compreendemos, nós somos este vaso e compreendemos que temos um tesouro especial dentro de nós. É o Senhor operando em nós. Nós cremos na boa obra, nós cremos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Cremos sim que irá se cumprir tudo conforme o teu querer, Senhor. Meu Deus, assim como o apóstolo Paulo, diante de diversas adversidades, calúnias, injúrias, meu Deus, rotulações, ele não baixou a guarda, não baixou a cabeça, mas simplesmente ele usou de uma estratégia especial, mostrando para toda a igreja que somos uns vasos de barro, mas que havia um tesouro especial dentro de cada um de nós, dentro dele naquele momento, e que tudo aquilo que ele falava provinha de ti, e era o Senhor que ia fazer toda a boa obra. Senhor, nessa noite eu lhe peço que o Senhor venha continuar nos abençoando. Meu Senhor, se porventura entre nós entrou alguém enfraquecido, meu Senhor, pensando que nada vai dar certo, que tudo acabou, até mesmo foi rotulado, Senhor, como que não vale nada, não vale muito. Assim como Paulo era entendido naquela ocasião, um homem fraco na palavra, um homem que não tinha uma boa aparência. Era essa rotulação do apóstolo Paulo, mas ele foi um dos maiores pregadores dos gentios. Quantas vidas ele levou aos teus pés, Senhor?
Senhor, nós te louvamos pelo teu cuidado, por nos mostrar que assim como o Senhor foi na vida do apóstolo Paulo, presente em todos os momentos, nós cremos que o Senhor também é presente em nossas vidas. Senhor, levanta cada um de nós. Meu Senhor, levanta aquele que se encontra fraco, fortalece. Meu Senhor, fortalece a nossa fé. Em teu nome, Senhor Jesus. Meu Deus, vai de encontro aquelas pessoas que não puderam vir nessa noite, que estão acometidos, recuperando-se. Meu Deus, Pai, irmã Luzinete, a irmã Eunice, Senhor, em nome de Jesus, seja com elas, seja presente em nossas vidas. Senhor, nós vamos cear daqui a pouco. Senhor, eu lhe peço perdão, perdoa todos os nossos pecados, Senhor. Eu clamo a Ti por toda a Tua igreja nesse momento. Todos nós que erramos, meu Deus, perdoa nossas falhas e que nós possamos ser daqui a pouco de uma forma digna. Limpa-nos por mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus. Senhor, nós somos vasos de barro, mas temos um tesouro especial. É a Tua presença, é os Teus preceitos, é os Teus ensinamentos. É o Senhor que está presente em nossas vidas. Continua, Senhor Deus, sendo em nossas vidas, abençoando em nome do Senhor Jesus. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.